Fala turma, pessoal, dando início aí às estratégias operacionais. Existe um ditado no mercado que a tendência é sua amiga. Então, por que não andar a favor dela? É sobre isso que eu vou falar nessa aula do curso. Aproveita aí. Fala pessoal, vamos para o nosso primeiro vídeo de estratégias operacionais. É muito importante que você tenha visto essa aula de tendências, a aula 11, como traçar LTAs e LTBs. Essa estratégia é muito simples e ela é baseada através dessas linhas. Então é muito importante que você saiba como traçar elas no gráfico. Mas vamos ver aqui no gráfico como traçar essas linhas e achar os pontos de entrada. A gente sempre tem que fazer a entrada a favor da tendência. Seja a favor da tendência do movimento curto, num período curto, ou então da tendência primária, de um tempo maior. Por isso aqui, nesse gráfico, eu estou com um gráfico de 30 minutos em candles mesmo, ou então eu posso utilizar um gráfico de Renko, um tamanho de box maior, se eu estou habituado a utilizar. Por exemplo, um tamanho de 3R, eu vou para um tempo maior, um 12R, para tentar identificar a tendência no movimento. Ou então, eu posso usar um gráfico de candles normais e ir para um gráfico de 30 minutos. Vamos olhar o dia anterior ou alguns dias anteriores, né? É muito importante a gente revisitar o gráfico alguns dias anteriores para tentar identificar como é que estava a força do movimento. Aqui, nesse gráfico de 30 minutos, a gente consegue enxergar que o preço está numa tendência de queda. Importante que vocês estejam enxergando isso. O preço está fazendo topos e fundos descendentes. Então, o que esperar quando iniciar o dia seguinte? A gente sabe então que a tendência primária do movimento é uma tendência de queda. Então, vamos esperar alguns sinais apenas de venda ao longo do day trade do dia seguinte. Com apenas 2 pontos no gráfico, a gente consegue traçar uma linha de tendência. Outro ponto importante a respeito dos movimentos, por isso é interessante você veja aqui a aula de movimento, teoria de Dow. Lembre-se, né? Topos e fundos ascendentes, uma movimentação de alta, topos e fundos descendentes quando estamos numa tendência de baixa. Acontece muito que o preço vai fazer topos e fundos ascendentes e ele pode começar a lateralizar antes da continuidade. Ou ele pode fazer topos e fundos descendentes e após isso ele vai começar a lateralizar. Durante essa lateralização, ela vai ocorrer após uma possível ruptura da linha de tendência. Depois que uma linha de tendência é rompida, a gente nota um movimento de lateralização. Então vamos prestar atenção nesses movimentos aqui agora. Já sei que o movimento do dia é de queda, então eu vou esperar algum movimento no tempo maior, um sinal no tempo maior para traçar uma linha de tendência. Não vou fazer nada ainda no gráfico. Vamos olhar neste movimento do gráfico, tentar identificar algum ponto para desenhar a linha de tendência no tempo maior. Um topo, um fundo, um topo de mesmo topo, ainda não, um topo mais baixo e já começa a criar uma expectativa de tendência de queda ao longo do dia. Ele criou um topo mais alto a partir deste pavio. Então a gente pode traçar aqui uma linha de tendência de queda, de buy. Então a gente vai fazer os três a partir deste ponto aqui. Então as nossas entradas vão ocorrer a partir deste pavio, ou seja, a partir deste movimento a seguir. Então o dia correu, ficou correndo. A partir deste ponto identificamos que o movimento está baixista. Procurar alguma entrada no gráfico a partir deste ponto. Pronto, este ponto retângulo corresponde a esse mesmo sinal aqui. Note aqui que a linha de tendência, a gente começa a identificar uma movimentação de queda. O que eu vou esperar para que o preço caia, ele faça um pullback e aí eu vou fazer a entrada na... Por quê? Porque o movimento é de queda. Pronto, aqui a gente já começa a ter o início de formação do pullback. Ainda não formamos, precisamos no mínimo um pavio, um box no mínimo para formar um pullback, para traçar uma linha de tendência, no mínimo, mais um box aqui em cima, ou então só um pavio curto para a gente traçar a linha. Ainda não. Pronto, aqui a gente já tem uma reversão, uma virada de box, então a gente pode traçar a partir do último topo. Qual foi o último topo? Ó, não foi esse, o topo anterior é mais alto, então a partir desse topo eu traço uma linha de tendência. Um pullback em cima da linha, pronto, ele está fazendo o teste da linha. Então este aqui seria um ponto interessante para a gente fazer a entrada. Entrada aqui, um stop aonde? Um stop acima do pavio, pode ser até um stop curto aqui em cima do pavio e o alvo. Essa relação, essa estratégia vai nos dar um alvo. Se a gente pegar o início do movimento, vai dar uma relação muito alta, mas vai ser uma relação no mínimo de 1 para 1, nesse caso 3 pontos, a 2 para 1, 6 pontos. Aqui a gente já teria saído um ganho, no mínimo 4 pontos da nossa entrada. Bom, o preço correu e a gente já pegou essa primeira entrada aqui nesse toque da linha. Depois disso, vamos para uma nova entrada aonde? Se ele tocar nesta linha de tendência ou numa nova linha de tendência que é criada. Ao longo de todo o trade, a gente vai traçando só linhas de tendência e esperando que elas sejam rompidas ou respeitado. Neste ponto aqui temos aqui um ponto está sendo respeitado, não podemos fazer a entrada aqui, um stop aonde? Um stop nessa região.
Bom, aqui já temos novamente 4 pontos, podemos ter saído já o stop no 0 a 0. Bom, neste ponto aqui é um momento de indecisão, porque o movimento já caiu muito, está fazendo um retorno, ele vai fazer um pullback, fez um pullback em cima da linha, então eu devo fazer, vamos seguir a estratégia, eu faço uma entrada na venda, um stop onde acima da posição, um stop de proteção, ou stop aqui nessa região, ou um stop no fundo anterior. O stop curto seria o mais próximo do pavio, que originou ele, mas notem que esse pavio ele está muito curto aqui, está com um pavio muito curto em relação ao corpo anterior. Para o movimento de reversão, a gente, como viu na aula anterior, a gente tem que ter um pavio assim, ó. Esse pavio aqui é um pavio mais expressivo para reversão de movimento. Este aqui, ele está na mesma linha do preço, então vamos colocar aqui o stop aqui no fundo anterior, nesta região. Continuar, ele furou, tentou respeitar a linha de tendência, está retornando para o preço. Lateralização no movimento, ainda não pegou nosso stop, por fim está retornando para a zona de venda. Aqui nesta região, como a gente acaba passando por um calor, ou seja, a gente passa por alguns blocos, uma zona contra a nossa operação, né? Alguns momentos do trade a gente tem a chance de pegar e sair no 0 a 0. Por exemplo, eu fiz a minha entrada aqui, nessa região aqui, eu poderia ter saído no 0 a 0 da operação se eu não estivesse satisfeito. Neste caso aqui, a operação foi a favor, então acabamos pegando aqui um trade bom de 7 pontos. Então, pessoal, praticamente é isso. A gente vai traçar uma linha, não necessariamente esta linha, podemos iniciar outras linhas de tendência, buscar sempre sinais após respeitar a linha de tendência. Se eu não peguei os primeiros movimentos do preço, mas eu estou com o viés aqui da minha tendência baixista, uma tendência baixista do preço, já correu alguns minutos, aonde que eu faço a minha operação? Então vamos correr o gráfico para frente, digamos que vamos entrar agora no trade, vamos procurar ou um topo mais alto ou um fundo mais baixo. Então neste caso aqui eu tenho um fundo mais baixo, né? Um fundo mais baixo, posso correr o mouse um pouquinho para trás, o fundo é mais baixo mesmo. Então se o fundo é mais baixo, a partir desse ponto eu vou começar a traçar as linhas de tendência, ou de alto ou de baixo. Aqui eu tenho uma linha de tendência de alto, primeiro ponto para formar o topo, fundo, eu espero um topo ascendente. Neste caso aqui, não respeitou. Esperaria o quê? O que eu precisava ter? Aqui precisaria ter um box de reversão para continuar o movimento. E faria a minha entrada neste box aqui. Mas isso não ocorreu, então eu vou esperar se desenhar novamente o preço. Tivemos uma ruptura do preço. O preço rompeu para baixo. Vamos esperar o quê? Será que vai formar uma nova tendência de baixo ou de alto? Pronto, neste ponto aqui, se fizer um box para cima, nesta região, neste preço, eu entro comprado. Se ele fizer um box para baixo, eu vou esperar a formação de topos e fundos descendentes. Pronto, nessa região aqui, eu tenho uma formação de um topo e fundo descendente. Nesse ponto aqui, faríamos então uma venda aqui, com stop nesta região de preço, com alvo mais ou menos aqui, até o fundo anterior, né? Direto no alvo, né? Então, praticamente, vocês têm que ter a habilidade de traçar linhas de tendência ao longo do movimento do preço e buscar toques na linha de tendência. Uma vez que fez o toque na linha de tendência, entrada na primeira virada de box. E o stop e o alvo de acordo com o gerenciamento de risco de cada um. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira estratégia. Ela é mais importante porque, para as demais, nós vamos continuar traçando topos e fundos descendentes. Nós vamos agregar mais sinais, mais motivos para favorecer a entrada nas operações. Forte abraço e bons estudos!